Imagine caminhar por um vale africano há 2,8 milhões de anos. Não há prateleiras organizadas, códigos de barras ou atendentes uniformizados. Mas existe algo revolucionário acontecendo. Nas mãos trêmulas de nossos ancestrais, surge a primeira seção de ferramentas da história humana. Um australopiteco observa uma pedra, sente sua textura, seu peso, e em um lampejo de genialidade que mudaria para sempre o destino de nossa espécie, ele a bate contra outra rocha. Crack, nasce a primeira ferramenta intencional, nasce a tecnologia, nasce sem que soubessem a Leroy Merlin da Idade da Pedra. Mas como diabos nossos ancestrais, sem Google, YouTube ou manual de instruções, conseguiram inventar desde facas até martelos complexos? Como transformaram pedras brutas em precisas extensões de seus corpos? E por que essa loja primitiva foi o maior salto evolutivo da nossa história? Etiópia, Vale do Rift, 2,8 milhões de anos atrás. O sol escaldante bate nas costas curvadas de um grupo de australopitecos garhi. Suas mãos ainda peludas e dedos atarracados seguram algo inédito, uma pedra deliberadamente quebrada. Esta não é apenas uma rocha, é a ferramenta Oldowan mais antiga já descoberta pelos arqueólogos em Gona, Etiópia. Mas por que justamente neste momento? O que forçou nossos ancestrais a abrir a primeira loja de ferramentas da Terra? A resposta está na pressão. O clima africano estava mudando, as florestas encolhendo, e os australopitecos precisavam processar alimentos mais duros, tubérculos, medula óssea, carne ocasional. Suas mandíbulas, apesar de poderosas, não eram suficientes. Precisavam de funcionários externos, as ferramentas. O processo era aparentemente simples, mas revolucionário. Pegar uma pedra, o núcleo, e bater com outra, o percutor, para criar lascas afiadas. Como quebrar um ovo para chegar à gema, mas infinitamente mais complexo neurologicamente. Cada batida exigia coordenação motora, planejamento espacial e compreensão de causa e efeito que nenhuma outra espécie havia dominado. Imagine a primeira vez. O som seco da pedra se estilhaçando, o brilho da lasca recém-criada, o momento de testá-la contra um osso, e crack, a medula rica em nutrientes jorrando. Era como descobrir fogo pela primeira vez. Quênia, 1,8 milhão de anos atrás, o nascimento do designer de ferramentas. Se os Oldowan eram o departamento básico da nossa Leroy Merlin primitiva, os Homo erectus criaram a seção profissional. Nas mãos desses hominídeos aparece algo impressionante, o machado de mão acheuliano. Não mais lascas improvisadas. Agora temos design, simetria, proporção áurea antes mesmo de conhecermos matemática. O arqueólogo francês André Leroy-Gourhan descreveu perfeitamente. Os machados de mão não eram apenas utensílios, eram conceitos materializados. Cada uma dessas ferramentas, encontradas aos milhares desde a Inglaterra até a Índia, segue um padrão estético surpreendentemente consistente. Formato amendoado, bordas afiadas, equilíbrio perfeito. Mas aqui está o mistério que desmonta qualquer teoria de acaso evolutivo. Por que fazer ferramentas bonitas? Por que investir energia extra em simetria quando uma lasca irregular cortaria igual? A resposta nos leva a um território fascinante. Nossos ancestrais não estavam apenas sobrevivendo, estavam desenvolvendo senso estético, status social através de objetos e, talvez, até os primeiros rituais de sedução. Imagine a cena. Um Homo erectus trabalhando horas para criar o machado perfeito, não apenas para cortar, mas para impressionar, como um artesão moderno que se orgulha de sua obra. A ferramenta tinha se tornado extensão da personalidade. Os Homo neandertalenses transformaram nossa loja em um verdadeiro centro de especialidades. Se você visitasse um acampamento neandertal, encontraria algo impressionante. Mais de 60 tipos diferentes de ferramentas, cada uma projetada para uma função específica. Raspadores para processar peles, pontas para lanças, furadeiras primitivas, facas especializadas para diferentes cortes. Era como se eles tivessem criado os primeiros departamentos organizados,
Seção caça, seção preparo de alimentos, seção confecção de roupas. Mas a descoberta mais extraordinária veio da caverna Schöningen, na Alemanha. Lanças de madeira de 400 mil anos, perfeitamente balanceadas, tão aerodinâmicas quanto javelins olímpicos modernos. Como eles conseguiram? Testando, errando, aperfeiçoando, passando conhecimento adiante. Pense na complexidade neurológica. Eles precisavam visualizar a ferramenta final antes de começar, planejar cada etapa, ajustar proporções, testar eficácia. Era engenharia pura, sem engenheiros formados. E aqui entra algo revolucionário. A descoberta de pegadas neandertais na caverna Teópetra, na Grécia, mostrou que eles trabalhavam em equipe, especializando-se em diferentes tipos de ferramentas. Alguns eram especialistas em pontas, outros mestres em raspadores. A primeira divisão de trabalho da história. Se ferramentas de pedra foram a primeira revolução tecnológica, o controle do fogo foi a abertura da seção química da nossa Leroy Merlin ancestral. E não estamos falando apenas de esquentar comida. O sítio arqueológico de Gesher Benot Yaakov, em Israel, revelou evidências fascinantes. Nossos ancestrais não apenas usavam fogo, mas o controlavam sistematicamente há quase 800 mil anos. Restos de fogueiras organizadas, pedras aquecidas de forma intencional e algo incrível, os primeiros fornos para endurecer ferramentas de madeira. Mas vem o plot twist. O fogo não transformou apenas nossas ferramentas, transformou nossos cérebros. Antropólogos como Richard Wrangham propõem que cozinhar alimentos liberou energia que antes era gasta em digestão, permitindo o crescimento cerebral. Era como se o fogo fosse o primeiro suplemento nootrópico da história. Imagine as noites ao redor da fogueira, ferramentas sendo forjadas, conhecimento sendo transmitido, histórias sendo contadas. O fogo criou o primeiro centro de treinamento da humanidade, onde a juventude aprendia não apenas a fazer ferramentas, mas a pensar sobre elas. E surgem as primeiras ferramentas compostas, pontas de lança fixadas com resinas aquecidas, cabos de madeira tratados pelo fogo, lâminas temperadas pelo calor. A loja estava se tornando uma verdadeira fábrica. Quando os Homo sapiens chegaram à Europa, trouxeram algo que deixaria os neandertais perplexos: a seção de ferramentas premium. Microlâminas de apenas 2 centímetros, tão afiadas quanto bisturis modernos. Pontas de lança barbed, com farpas, que grudavam na presa. Agulhas de osso com furos tão precisos que permitiam costurar roupas ajustadas. Mas a verdadeira revolução estava na padronização. Arqueólogos descobriram que ferramentas sapiens de locais separados por milhares de quilômetros eram praticamente idênticas, como se existisse um manual de instruções sendo repassado. A primeira globalização tecnológica da história. O sítio de Abbé Blanchard, na França, revelou algo extraordinário. Pequenas placas de osso com marcações regulares, possivelmente calendários lunares. Nossos ancestrais não estavam apenas fazendo ferramentas, estavam planejando quando fazê-las, organizando produção, criando protocolos. E surge algo inédito: ferramentas simbólicas. Pontas de lança tão elaboradas que claramente não eram para uso prático. Era como se eles tivessem criado a primeira seção de luxo, ferramentas para exibir status, poder, habilidade artística. A loja havia se tornado uma expressão de identidade cultural. Neurociências modernas revelam algo fascinante. Fazer ferramentas modificou nossa anatomia cerebral. Pesquisas com primatas modernos mostram que a criação de ferramentas ativa as mesmas áreas cerebrais responsáveis pela linguagem, como se falar e fazer fossem processos neurologicamente irmãos. Estudos de neuroimagem em arqueólogos experimentais, que recriam ferramentas antigas, mostram que lascar pedras ativa simultaneamente córtex motor, coordenação, córtex pré-frontal, planejamento, áreas de linguagem, sequenciamento e regiões emocionais, satisfação, frustração. Era como se cada martelada moldasse não apenas a pedra, mas nosso próprio cérebro. A loja de ferramentas estava construindo, neurônio por neurônio, a mente humana moderna.
E isso explica uma obsessão moderna aparentemente inexplicável. Por que temos prazer em montar móveis IKEA? Por que nos satisfazemos restaurando carros? Por que o DIY, do it yourself, é tão viciante? Simples. São ecos de 2,8 milhões de anos de evolução. Nosso cérebro ainda é essencialmente um cérebro de ferramenteiro. Hoje, quando você entra numa Leroy Merlin moderna, está, sem saber, seguindo pegadas de 2,8 milhões de anos. Aquela sensação de possibilidade diante de uma prateleira de ferramentas é pura herança paleolítica. A satisfação de criar algo com as próprias mãos, DNA australopiteco. Mas perdemos algo pelo caminho. Nossos ancestrais conheciam intimamente cada ferramenta, sua textura, peso, potencial. Eles eram artistas e engenheiros simultaneamente. Cada instrumento era único, personalizado, carregado de história. Nós terceirizamos nossa genialidade ferramenteira para algoritmos e fábricas. Ganhamos eficiência, perdemos conexão. Ganhamos variedade, perdemos intimidade. Talvez seja a hora de uma reconexão. Não voltando às cavernas, mas resgatando aquele olhar curioso que vê potencial transformador numa simples pedra, que entende que toda tecnologia começa com uma pergunta simples. E se eu pudesse fazer isso, melhor. A próxima vez que você segurar uma ferramenta, qualquer ferramenta, lembre-se, você está continuando a mais antiga e bem-sucedida linhagem de inovadores da Terra. Você é descendente direto dos primeiros clientes da Leroy Merlin da Idade da Pedra, e eles ficaram orgulhosos de ver o que construímos com a herança que nos deixaram. Se essa jornada de 2,8 milhões de anos te fez repensar o que significa ser um criador de ferramentas, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque toda grande inovação começa com curiosidade, e vocês definitivamente têm isso.